Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar de um projeto para atender as mulheres em situação de rua e também sobre o Instituto Carlos Chagas. Você sabe o que ele faz? Já agradeço aqui a sua companhia todo domingo pela manhã, com reapresentação após o programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe um comentário também. Nós vamos adorar saber a sua opinião. A existência de gente vivendo nas ruas é um problema no mundo inteiro e tem várias causas. Um censo realizado no ano passado mostrou que só na cidade do Rio de Janeiro existem 7.865 pessoas em situação de rua. Esse número aumentou quase 10% em 2 anos. Os motivos que levam uma pessoa a essa situação são diversos: alcoolismo, distúrbios mentais, desemprego, rompimento com a família, uso de drogas. Cada caso tem uma história por trás. Soluções para essa situação desumana são bem-vindas de várias partes, se somando ao poder público. Hoje vamos falar do projeto Menina, Moça, Mulher, do Instituto Carlos Chagas. O projeto oferece apoio às mulheres em situação de rua. Nosso entrevistado é o presidente do Instituto Superior de Ciência da Saúde, Carlos Chagas, o médico Ricardo Cavalcante. Bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de apresentar o projeto. Primeiro, eu gostaria de saber que tipo de atendimento o projeto presta, como se dá esse projeto? Esse projeto ele funciona numa casa do Instituto, que foi anteriormente, no passado, foi a primeira casa clínica de saúde da família, em 91. O Instituto ele tem 64 anos de existência e ele lida com a pós-graduação médica, com especialização e capacitação de médicos. Essa casa fica na Lapa, aqui no Rio de Janeiro? Essa casa fica numa área, dentro do que você falou aqui na abertura, emblemática, que é a Lapa. Então, além desta população que está numa situação de vulnerabilidade, nós temos as ocupações. Tem diversas áreas com ocupações e essas áreas, no centro da cidade, tem inúmeras e onde as pessoas não têm apoio ou não procuram as unidades de saúde por vergonha, por constrangimento, por diversos motivos, ou até mesmo pelo uso constante de droga, essas pessoas não procuram. E que tipo de atendimento? Psicológico, médico? Então, qual é a gama de serviços que vocês prestam? A gama, nós temos uma carteira de serviços e não se pensou em colocar, embora eu seja médico, a essência do Instituto é médica, mas nós tivemos um olhar social. Por quê? Porque as unidades, existem outras unidades e seria mais um centro de saúde, não é essa a proposta. A proposta, ela cuida, nós temos jurídico. O jurídico, depois eu vou te passar mais um pouco, ele trata de questões desde as mais simples, como certidão de nascimento, que essa população às vezes não tem, carteira, identificação, algumas causas que são necessárias aí tem um jurídico. Nós temos assistência social. Essa assistência social, ela faz o primeiro atendimento, ela faz o acolhimento dessas pessoas e vai triar para os diversos setores. Nós temos atendimento médico com ginecologista e clínica da família também. E nós temos oficinas de capacitação. O importante, a pegada do projeto não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Então nós estamos fazendo um trabalho de empoderamento para, dentro da medida do possível, geração de renda e fazer com que essas pessoas não voltem para a situação atrás, não venham uma casinha para trás. Exato. E como é que nasceu essa ideia e quantas pessoas vocês atendem hoje ou têm a capacidade para atender, se não tiverem uma excelente a capacidade pergunta. completa? Esse projeto, eu assumi a presidência, eu estou no Instituto há mais de 30 anos, e assumi a presidência em 2016 e fiz uma identificação. Nós temos uma casa aqui, o que nós vamos fazer com a casa? Uma casa dentro dessa área da Lapa, totalmente destruída e invadida por essa população de rua. Invadida, botaram fogo na casa, etc. e tal. E aí eu fui buscar parceiros. O Instituto tem uma capacidade financeira limitada
e eu consegui, dentro da Caixa Econômica, um valor para fazer a obra, um valor, de pequena monta, mas me deram um apoio muito grande. E nós fizemos isso, uma determinada autoridade me perguntou, como é que você conseguiu fazer com tão pouco? Eu falei, eu não desviei. Então, nós fizemos o essencial dentro da casa e é um orgulho para a instituição, que se você entrar lá, é como se fosse uma clínica privada. Não fica tem uma manutenção permanente, pintura constante, né? Aspecto de limpeza e iluminação. Então, foram 2 focos. E por que nasceu essa ideia? Por que vocês resolveram fazer esse atendimento pelo Carlos Chagas? Porque o Instituto ele tem um braço de educação, tem um braço de ações sociais, é uma instituição que não tem finalidade de lucro, quer dizer, nós não oferimos lucro, então nós resolvemos investir nisso, nós temos capacidade resolutiva. Por quê? Eu tenho hoje 30 e poucos cursos de pós-graduação. Então, nessa outra fase, que eu vou te falar também mais à frente, nós vamos implementar outras ações dentro do projeto. Eu já tenho uma ação muito compreensiva, que é global, que vai desde o atendimento até a capacitação, que eu acho que é a culminância, que é devolver essa pessoa e reinserir em mercado de trabalho ou inseri-la pela primeira vez. E como é que as mulheres acessam esse serviço? É ir lá direto? Tem que ser encaminhada por alguma instituição? Vamos lá. Nós temos 3 tipos de ação nesse sentido. Uma delas, a própria Secretaria Municipal de Saúde, que também foi um órgão que nos apoiou muito, envia pessoas para lá. E nós fazemos também contra-referência dentro da Secretaria Municipal. O secretário nos deu um apoio muito grande, comprou a ideia e faz essa referência para lá. A segunda é espontaneamente, que através de uma entrevista como essa, ela gera uma demanda. Nós tivemos diversas entrevistas, as pessoas tomaram conhecimento, porque é uma coisa original, não tem custo nenhum para o usuário. E a terceira forma que nós temos agentes comunitários de saúde lá. Então, esse agente ele vai fazer a busca ativa, ele vai atrás dessas pessoas. A gente não está falando só cidadão que está na rua, a gente está falando de pessoas em vulnerabilidade. Por exemplo, nós temos um dado que é muito importante, tem meninas que dos 12 aos 18 anos têm 4 gestações indesejáveis. Por quê? Porque se drogam, esquecem de tomar pílula, se vendem para usar o tóxico, né? E nós temos também dentro da casa uma área, uma coordenação de saúde mental, que é com psicólogo, né? Com pessoas para darem orientação, psiquiatra para dar a orientação correta também. A gente falou de muitos casos tristes, né? Como você falou agora, de meninas de 12 aos 18 que engravidam várias vezes. Conta um caso de sucesso. Um caso de sucesso. Vou te contar 2 casos. Um caso recente, que é uma cidadã que necessitava de aposentadoria, uma pessoa com mais idade. Então, o espectro da casa, a abrangência da casa não é só a menina. São mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Então, ela não conseguia entender como se aposentar. Nós aposentamos. Nós temos diversos casos hoje de reinserção, por isso que eu acho que a oficina que nós temos, nós chamamos de reinserção, essa oficina ou de inserção primária, né, ela vai desde o mais básico, que é a confecção do documento, via jurídico, até você elaborar um currículo, que não sabe. E com isso nós criamos ferramentas dentro da medida do possível, com a capacidade de cada um e com a vocação, em que essas pessoas já estão gerando renda, com venda de materiais produzidos pelas próprias pessoas. Então, conta um caso bacana de reinserção. Então, eu não estou me lembrando do nome, né? Que eu não estou na operação do dia a dia. Mas nós temos, diversas pessoas que tiveram essa reinserção, saíram da rua, e eu vou falar o segundo caso na sequência, que eu nomeei embaixador, embora seja homem, do projeto. Nós temos um indivíduo chamado Léo Mota, ele era morador de rua e ele é um caso de sucesso. Hoje, o que eu fiz? Eu alberguei ele dentro do projeto. Por quê? Porque ele conhece profundamente essa população. Então, ele é embaixador do projeto, ele é um case de sucesso, ele voltou, deu a volta por cima. E hoje ele trabalha em quê? Ele trabalha, ele é remunerado pelo projeto,
E ele atua na prefeitura também, na assistência social. É uma pessoa que conhece profundamente essa situação de como chegar nessas pessoas, porque não é uma coisa simples. A taxa de reinserção, você falou como chegar às pessoas, então me explica. Não é uma coisa simples. Você, por exemplo, numa ocupação que é uma realidade maior até do que os moradores de rua, na realidade o camarada ocupou um imóvel qualquer, como nós tivemos nosso imóvel ocupado, né? Então, você tem que ir ao chefe da ocupação. Então, para isso, eu tenho um assistente social com grande experiência, com uma tese de mestrado sobre a população de rua, uma estudiosa no assunto, para conversar, explicar o que é, fazer um trabalho de convencimento que para ela vai ser bom, e aquele ecossistema ali passa a ser dela também. Então, você me fez na pergunta anterior, para não te deixar sem resposta, a capacidade, a ideia não é resolver o problema de todo mundo. Nós geramos um núcleo, numa das passagens por Brasília, com um dos ministros aí ao longo de 7 anos, o ministro achou tão boa a ideia de tornar um programa de abrangência nacional, uma política de governo. Ah, bacana, vai servir de exemplo. Falando aqui, Rio de Janeiro, gente do Rio, dentro do Rio de Janeiro, com uma célula ali. Então, o número de atendimento, a ideia é ter uma população fixa que se beneficie e se sinta em casa. Por isso que é um projeto Menina, Moça, Mulher. No próximo bloco, Dr. Ricardo é especialista em cirurgia plástica. Que cuidados são necessários ao fazer um procedimento desses? Nem todas as cirurgias plásticas são estéticas. Como encarar uma cirurgia de reconstrução de mamas, por exemplo? Fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o médico Ricardo Cavalcante, diretor do Instituto Carlos Chagas. Doutor Ricardo, além de presidente do Instituto, você é professor da Unirio, chefe do setor de cirurgia plástica da Rede Casa, membro da Sociedade Brasileira e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. O que te levou a encabeçar esse projeto Menina, Mulher, Moça? Esse projeto, como eu falei, eu tinha que dar uma destinação para casa com cunho social. E diversas ideias na época, em 2016, 2017, foram dadas. Vamos fazer uma clínica popular. Eu falei, isso não tem alcance. Vai melhorar a qualidade e eu acho que começar um projeto dessa natureza, com todos, não é o Ricardo. O grupo, nós reunimos um grupo de pessoas que criaram, desenvolveram, pensaram esses anos todos na execução e no planejamento do projeto. Você falou dos projetos que estão sendo desenvolvidos a partir das pesquisas, dos dados, né? Das pesquisas e dos estudos que são feitos a partir do projeto Menina, Mulher, Moça. E os outros estudos que são feitos no Carlos Chagas, que tipo de pesquisas vocês estão fazendo? Nós temos diversos colaboradores, por exemplo. Nós temos um dos médicos é responsável pela seção de AIDS dentro do Hospital Gafreguini, que é um hospital de referência na imunologia, e ele faz diversas pesquisas também nesse sentido. Então, tem várias coisas com novas drogas. E acabou de sair a vacina para prevenir a infecção do HIV, né? Tem uma vacina para isso. Nós temos também uma dermatologia muito forte no Instituto, que publica constantemente, a própria plástica também. O professor Pitangui foi responsável pela plástica durante 50 anos, até o falecimento dele lá. E eu tive a honra de, na época, abrir um outro curso. O Instituto tem mais de um curso de cirurgia geral, de cirurgia plástica. Então, cada um tem uma área de contribuição. Nós temos um curso de cirurgia robótica, que está no desenvolvimento, na vanguarda desse novo tipo e vendo novas aplicações para a robótica. O Brasil ainda é um dos países onde se faz mais cirurgia plástica no mundo? É o segundo. O primeiro é os Estados Unidos. Agora, é um país de referência. Eu posso te falar que eu falei nos 5 continentes ao longo da minha carreira. Já falei na China, falei na Indonésia, falei na Tailândia, Rússia agora recentemente, Kuwait, Estados Unidos,
América do Sul inteira, África, etc. e tal. Todo congresso de cirurgia plástica no mundo, tem um brasileiro, tem mais de um brasileiro lá falando. Mas não há um exagero? Assim, meninas novas se sentindo mal com a própria aparência. Não tem um exagero nisso? Existe, sim, uma busca por uma perfeição que não tem como. Você tem um padrão de beleza que muitas mulheres vão buscar e não vão conseguir. Eu acho que isso está sujeito a modismo, tá? Eu não concordo, eu acho que você tem que buscar, mas essas pessoas buscam incessantemente um padrão de beleza e elas tentam seguir. Vou te dar um exemplo aqui. E vocês, como médicos, assim, vocês dão algum freio nisso? Várias vezes. Vou te dar um exemplo aqui, vou te dar dois que você me perguntou e na sequência aqui. Um deles é a questão da mama. Quando eu comecei a fazer plástica, só se fazia uma coisa nesse país. Redução. Aí agora... a globalização, a internet, exportou um padrão brasileiro de bumbum. Os americanos não têm bumbum. É a própria conformação corporal. E o americano, muita mama. E nós importamos isso. Exportamos um. Hoje, nos Estados Unidos, existe BBL, que é um nome que não é muito interessante, mas é Brazilian Butt Lifting, que é o bumbum. Então, nós importamos um. Então, as mulheres começaram loucamente a aumentar as mamas. Então, a minha postura pessoal, eu desaconselho. Quando eu vejo um exagero, eu desaconselho. Eu trabalhei muitos anos na Santa Casa e nós tínhamos um grupo de psicólogos orientando essas pessoas. Quando eu achava também, mando, e hoje ainda, até hoje, eu mando para a psicologia para conversar. E isso é uma coisa que afeta só a mulher ou os homens também estão nessa corrida? O que acontece? A minha clientela masculina, no passado, era ínfima. E ela vem aumentando. E os homens vêm aumentando. Existem também exageros também do público masculino. Que tipo de cirurgia? Cabelo, pálpebra, nariz, orelha, preenchimento, lipo, enfim, praticamente todas. E alguns homens indo ao exagero, por exemplo, que alguns se sentem bem com isso, colocando prótese de peitoral, para parecer que fizeram atividade física. Recentemente nós tivemos aí a aparição do lifting do ator Stênio Garcia, né? Que muita gente, ele ficou completamente diferente, né? Muita gente achou que foi exagerado. Especificamente dele, existe uma população também que utiliza dos serviços da plástica. Essa população, por medo, às vezes fatores de saúde, de idade, etc. e tal, essa população, ela prefere caminhar para preenchimentos. E muitas vezes a gente tem uma desidentificação. Então, pode ser o caso ou não de outras pessoas aí que apareceram recentemente. Como eu falei, nem todas as cirurgias plásticas, e você citou também, são estéticas, né? Tem algumas que são reparadoras, como a reconstituição de mamas. Que avanços nós já tivemos nesse campo? Esse é um campo que eu atuo muito também, na parte reparadora. Quando eu comecei a fazer reconstrução de mama, você tinha duas únicas opções: tirar músculo das costas, jogar para frente, ou tirar a musculatura da barriga e jogar para reconstruir a mama. Hoje nós estamos falando de matriz dérmica, que é um tecido compatível com o corpo humano, então você reduz a complexidade da cirurgia e consegue fazer sem perda de tecidos de outras regiões. Alguns casos, como o da barriga, na realidade, entre aspas, a pessoa ganha uma plástica de barriga. Aquela barriga, ao invés de ser jogada fora, ela é usada para mama. Mas não é todo paciente que tem barriga, não é todo paciente que tem condição de saúde para fazer, mas a reconstrução da mama é um assunto apaixonante na medida em que você resgata totalmente a autoimagem e o contorno corporal da mulher. Você é um médico que lida com mulheres em várias situações, desde em situação de vulnerabilidade até as pacientes do consultório particular, que são mulheres com melhor condição. Qual é a sua visão, qual é a sua impressão sobre a condição feminina na nossa sociedade? Eu acho que a mulher se libertou muito
tem uma independência, um exemplo é estar falando contigo agora. Se você for buscar no passado, o grande cast eram homens. Então, assim, eu acho que a mulher hoje se equipara em diversos aspectos ao homem e essas exigências são exigências naturais de possibilidade e necessidade também dessas pessoas. Então, você tem hoje pessoas tendo acesso a tecnologias mais novas e te digo uma coisa que eu falo em todos os congressos, o número de pessoas que não querem se operar é maior do que as que querem se operar. Só que as pessoas querem resultado. Resultado e muitas coisas a gente vê hoje promessas totalmente não factíveis com a realidade. Então, se você traz uma tecnologia que possa ser incorporada, que seja segura e que dê resultado, a pessoa não vai operar, vai para cá. Tem coisas que, dentro dessas tecnologias, você tem manutenção. Não adianta você operar, porque o relógio do tempo ele vai continuar acontecendo. Então, você vai fazer um trabalho de manutenção. Peelings, lasers, radiofrequência, preenchimentos seguros, né? O ácido hialurônico veio para ficar e funciona muito bem. Que recado você deixa para as mulheres que estão nos assistindo? O recado com relação a essa parte profissional aí é que procurem checar. Eu coloco sempre um triângulo de segurança nos procedimentos, porque a gente está sempre vendo na mídia problema, 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 problema. A segurança é, o local onde ela vai se operar, o local que tem a segurança mínima para se operar, uma segurança de qualquer intercorrência. Ninguém é livre de intercorrência. Se você tomar uma injeção, você pode ter um abscesso. Você pode ter um problema com qualquer coisa em medicina. Então, o local, verificar isso. O médico, se o médico está capacitado para fazer, que muitas vezes a legislação brasileira me permite, por exemplo, fazer neurocirurgia. Só que eu não estou preparado para fazer. Se eu quiser amanhã abrir cabeça, eu vou abrir cabeça. Então, eu não estou suscetível a nenhum tipo de problema com relação a isso. E, finalmente, o próprio paciente não omitir condição física dele. Ou seja, uso de droga, pessoas que não têm, que omitem exames, que não falam problemas anteriores de saúde, e isso daí pode trazer um grande problema, principalmente o uso de droga. Eu costumo falar para os pacientes, eu pergunto diretamente, eu não sou polícia, eu preciso saber e o anestesista precisa saber para a gente não ter problema aí. Sendo assim, vamos para o nosso ping-pong final. 2 palavras que definem o nosso Rio de Janeiro. Atividades externas e paisagem. Paisagem, qual é a mais bonita do Rio? Para mim é o aterro do Flamengo. Ali o aterro do Flamengo é indescritível, eu já Concordo, dá até uma emoção, né? Passar assim, o mais próximo que eu vi foi Hong Kong. O mais próximo, mas assim, é incomparável. É incomparável. Campeão mundial. Para mim é campeão mundial. Melhor comida? Italiana. E onde no Rio, essa italiana? Olha, o Giuseppe tem uns pratos bem interessantes. A Casa Tua, na Barra também, tem uns pratos interessantes. O Ana, em Ipanema, o Artigiano, só eu já te falei 4 lugares assim que eu recomendo. Eu já fiz parte de júri de comida, já fiz parte de júri e a gente frequenta com frequência os restaurantes. Então, assim, para mim hoje o italiano imbatível é o Ana. Então vamos para um padrão mais popular. Melhor bar? Bracarense, eu sou tradicional, no Leblon. Tem um bolinho de camarão catupiry, fantástico. Muito bom. Muito bom, a dica. E o chopp, né? Eu não tenho bebido chopp, né? Mas é um lugar assim que eu ia com uma frequência grande. E volta e meia eu faço um pit stop lá e pego um bolinho. Música preferida? Olha, música. Eu gosto muito de rock. Roqueiro? Eu gosto muito de rock, dos conjuntos mais antigos, né? Um Dire Straits. Eu acho bem legal. Perdi o último show que a gente estava viajando, mas é uma música assim que eu gosto. Gosto de MPB também, tenho um gosto eclético nesse sentido. E é isso. E gosto de música em geral. Literatura, gosta de poesia? Olha, eu gosto de literatura, tive a oportunidade de ler muito. Hoje eu estou mais voltado para a parte técnica, mas gosto
Acho que em termos de poesia, Vinícius de Moraes, a gente remete também O ao Gente do Poetinha. Rio, o Poetinha, remete a Gente do Rio, remete a pontes no Jangadeiros, pontes de Ipanema, né? Beco das Garrafas. Beco das Garrafas, né? Uma superstição. Passar embaixo de escada. Santo de devoção. São Jorge. É o de todo, é o santo mais carioca de todos, Eu né? acho que é. Um ídolo. Olha, nacional, Caetano. Eu acho que o Caetano é incontestável. Eu acho que 10 entre 10 pessoas, não só no Rio, no Brasil, gostam do Caetano pela musicalidade, pela poesia dele. E fora o David Bowie. Eu acho que bem interessante. Maior orgulho na vida. Ser médico. Um medo. Um medo, assim, de uma maneira geral, me considero destemido. Eu nunca parei para pensar com relação a isso. Eu sigo em frente. Consigo tocar as coisas, não tenho, assim, grandes medos, né? Acho que a gente vive um momento ruim na cidade, a questão da violência, e, assim, de não ser surpreendido por nenhum tipo de violência na cidade. Um sonho. Um sonho continuar dentro do que eu estou fazendo e contribuir mais e mais. Contribuir mais e mais, continuar fazendo palestras, mundo afora, que é uma coisa. E eu tive uma experiência aí por 14 anos, sou médico na Europa, sou cirurgião plástico em Portugal. Num momento, até a pandemia, depois da pandemia eu parei a vontade de voltar e dividir um tempo entre Portugal e Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua entrevista, Ricardo. Obrigado você, Mônica, pela oportunidade de E estar aqui. parabéns pelo seu trabalho social, viu? Obrigado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!